sequência as apresentações para a websérie do mestrado profissional de empreendedorismo na matéria de finanças. Eu sou a Andrea. Meu artigo é sobre as características do fluxo de caixa, de retorno de risco do capital privado. Esse artigo foi escrito em 2003. Ele traz um pouco na introdução as principais características, né? Fala um pouco sobre a liquidez, o risco e retorno. O principal objetivo, então, como eu falei, são as características do fluxo de caixa, do retorno e risco de um capital privado. E os principais outcomes do artigo, ele fala sobre o grau de liquidez, a compensação resultante em termos de risco ajustado, fala sobre o retorno fornecido aos investidores, fala do tempo e da magnitude das decisões de investimento, né, ao longo da vida útil do fundo, e da rapidez com que o capital ele é devolvido para os investidores. Então, acho que os principais diferenciais do estudo são dois, né? O primeiro é que eles conseguiram computar dados no momento exato que os investimentos foram feitos e as distribuições de fluxo de caixa também foram feitas para os investidores, e também registraram os tipos de empresa, o número e o tipo de empresas contidas no portfólio de cada fundo. E uma desvantagem apontada do artigo é o tamanho da amostra. Então, eles consideraram relativamente limitado, apesar do último trabalho anterior, né, do único trabalho anterior a esse, então esse é de 2003, o anterior é de 1997, olhou para apenas um fundo. E esse a gente vai falar de 73 fundos, mas mesmo assim eles consideraram a amostra um pouco limitada. Falando um pouco então da amostra do conjunto de dados, aí eles levaram em consideração os registros de um dos maiores investidores institucionais privados dos Estados Unidos, e eles se referem a ele como parceiro limitado. Não identificaram o nome nem do parceiro, nem dos fundos e nem das empresas que fazem parte desse portfólio. Eles analisaram 73 fundos com 10 ou mais anos, que o parceiro limitado investiu de 1981 até 1993. E dos tipos de fundos, eles também categorizaram, e quase 30% são fundos de first time. Além disso, eles conseguiram fazer um match do fundo com informações públicas disponíveis pela Venture Economics, né? Então, eles só não conseguiram bater as informações de 8 fundos. Do resto, eles conseguiram encontrar um match. E aí, falando um pouco sobre a característica desse fundo, em relação às informações geográficas, mais de 90% dos Estados Unidos, 7,5% na Europa e 1,5% na América Latina. Nos Estados Unidos, quase 60% está concentrado na Califórnia e em Nova York. E dos fundos de non-venture, 90% são fundos de buyout. 73 fundos tiveram compromisso agregado de 36 bilhões. Né? Desse total, o investimento do parceiro, desse parceiro limitado, totalizou 1,1 bilhão no total. E ele representa, né, um pouquinho mais de 1 bilhão aí, representa 4,64% do tamanho total do fundo. Como eu disse, eles tiveram acesso aos registros completos de fluxo de caixa, né, de todos os investimentos concedidos pelo parceiro. Dos 73 fundos, 31 deles distribuíram ações. Eles estimaram que tem mais de 4.300 empresas de portfólio nessa amostra, e 900 já foram encerradas. Do total de 203 distribuições de ações na amostra, 171 foram empresas do portfólio, né, envolvendo empresas do portfólio. E aí, como eu disse, que é um dos principais diferenciais desse estudo, é que eles conseguiram mapear o momento exato dos investimentos, das taxas de administração, dos retornos do capital para os investidores, além de também terem mapeado o número e os tipos de empresa de cada fundo. E aí, falando um pouco então, dos outcomes do artigo, e agora em relação às características de retorno e fluxo de caixa. Então, aqui ele também faz uma coisa importante, que ele fala que o artigo ele só registra as ações que são vendidas,
né? Então, quando tem eventos de liquidez, como uma IPO, por exemplo, o capital ele é devolvido para o sócio, né? Na forma ou de dinheiro ou de ações. E o sócio pode escolher vender ou manter essas ações. Quando o sócio opta por manter as ações, ele acaba entrando no mercado de investimento público, né? E aí, essas ações não entram na análise desse artigo. Então, aqui o artigo registra apenas ações que foram vendidas, que é a maior parte da amostra. Os 73 fundos investiram em média quase 95% do capital comprometido e o fundo médio de amostra, né, sacou 67% desse capital, que eles chamam de drawdowns. E aí, entrando um pouquinho mais específico nesses drawdowns, ele fala um pouco sobre a questão do tempo, como ele também é um componente importante para mensurar um retorno de um fundo. Então, aqui ele fala que os 3 primeiros anos, né, aqui respectivamente, né, teve 16%, 20% e 20% de saque do capital comprometido logo nos 3 primeiros anos, e no quarto ano, no final do quarto ano, o fundo já tinha investido 72% desse capital comprometido e no final do 10º ano, 93%. Então, aqui para avaliar a rapidez, né, com que um fundo investe o seu capital, o artigo fala que o tempo varia de acordo com a disponibilidade de oportunidade de investimento. E não só essa disponibilidade, como também a concorrência dessas oportunidades e o custo dos fundos, né? E além disso, existe diferença então entre um fundo venture e fundos de buyout, um fundo first time, fundos follow-on, etc. E fundos mais antigos, fundos mais recentes. Para finalizar essa parte de drawdowns, eles falam que os novos fundos levantam mais capital quanto mais oportunidades de investimento lucrativas estiverem disponíveis. E aí, agora para fechar essa parte, então, dos tipos de fundos, ele fala que, por exemplo, os fundos de venture demoram mais para investir do que fundos de buyout. E fundos criados em 1981 e 1993 investiram mais rápido do que fundos mais novos, né? Então, e aí ele chega nessas duas conclusões, né? Então, quando é fácil de investir em um fundo que já existe, também é um bom momento para criar um fundo novo. E os fundos investem mais lentamente conforme a dívida se torna mais cara. Aqui, então, assim, finalizando a parte de drawdowns, né? E além deles, um outro aspecto muito importante para o fluxo de caixa, para a gente conseguir analisar o fluxo de caixa, é o ganho de capital para os investidores. Então, aqui nessas duas colunas, nessa tabela, o quadro mostra então o capital investido e comprometido e o quanto deles foi devolvido aos investidores. Nos 59 fundos, 2,75 vezes, em média, né, o capital investido foi devolvido e 2,61 o capital comprometido. Então, aqui eles falam então, que as distribuições elas são raras nos anos iniciais dos fundos, como a gente viu lá nos 3 primeiros anos. Em média, leva-se 7 anos para o capital total investido e o capital comprometido retornarem para o fundo. No ano 10, o fundo distribui 2,07 vezes o capital investido e 1,93 o capital comprometido. E 53 desses fundos, né, dos 73 que foram analisados, eles permanecem em operação após o 10º ano, né? Então, na verdade, eles experimentam essa distribuição de capital depois do ano 10 e aí pode ser por 2 motivos. Ou eles permanecem em operação, ou eles têm uma fase de liquidação um pouco mais prolongada. Né? E aí, retornando 2,78 vezes o capital investido, 2,62 vezes o capital comprometido. E aí, aqui eu trouxe essa imagem só para a gente conseguir entender quando a gente fala, né, 2,8 vezes o capital investido. Então, quis trazer um pouco também esse valor para a taxa anual, né, de rentabilidade. Então, aqui tem basicamente como funciona o fundo, né, quando tem um lançamento, a sessão de investimentos, aí tem o período que são as realizações do investimento, depois tem toda a geração do negócio, a criação de valor, e aí começa a saída dos investimentos, né, até a liquidação do fundo no final da vida útil.
E aqui, então, só para a gente comparar, quando a gente fala de TIR, né, que é a taxa interna de retorno, no anúncio, no artigo, ele fala muito sobre 2,8 vezes o capital comprometido, ou 2,61, etc. Então, aqui, só para a gente validar, né, esse 2,8 nada mais é do que o valor de resgate, né, que o investidor teve lá no final da vida útil, ou quando resgatou esse investimento, dividido pelo valor do investimento que ele fez no início do fundo. Então, nada mais é do que o valor futuro dividido pelo valor presente, que é igual a 1 mais I. Então, I, ele é 2,80, né, elevado a 1 sobre 7. Aqui eu usei o 7, que é usando o valor do sétimo ano, né, que é onde normalmente a gente tem o retorno dos fundos, e a gente chega numa taxa anual de 15%, é 15,85%. Então, quando a gente fala, um fundo teve 2,8 vezes o capital investido, é a mesma coisa, né, em 7 anos, é a mesma coisa que a gente falar quase aí 16% de taxa de rentabilidade ao ano. E aqui, só para finalizar então essa parte de distribuição, foi identificado que existe um retorno considerável dos investimentos de capital privado, mesmo após os 10 anos de operação, e que os drawdowns e as distribuições são características importantes para levar em consideração no desempenho do fundo, porém o tempo dos fluxos de caixa também influencia muito. Então, para fechar, para concluir essa parte, eles falam, quanto mais tarde é a saída de caixa, e quanto mais cedo é a entrada de caixa, melhor é o desempenho do fundo. E aí, só para finalizar a parte da performance, então, dos fundos de capital privado, ele fala que o capital privado gera retornos excedentes, né, na ordem de 5 a 8% ao ano em relação ao mercado agregado de ações públicas. Ele traz duas possibilidades, né? Uma possibilidade de interpretação é que compensa os investidores por realizarem um investimento em líquido, e que também pode estar relacionada com o tipo de fundo, né? Então, se ele é um buyout ou um venture ou o momento do fundo. Então, o momento do fundo a gente sempre analisa, né? O momento do fundo que está sendo analisado em relação ao número total de fundos, né, de private equity, ou enfim, da amostra que a gente está analisando. E é isso, obrigada.